Oi, tudo bem com vocês? Partiu estudar então? Residência tá aí, né? As provas estão chegando. E hoje eu vou falar da Lei 8.080 de 1990. Peço para vocês primeiramente lerem essa lei, é muito importante. Prestem atenção, né, nos itens. Mas nesse vídeo eu vou falar apenas dos dois primeiros capítulos, tá? É uma lei bem grande, né? E em relação às leis, acho que todos aqui concordam que pode se tornar cansativo, né? Ficar falando de um assunto só. Então eu dividi por partes, vou fazer 2 capítulos. Próximo vídeo faço o restante. Não fica cansativo nem para mim nem para vocês ficarem ouvindo. É bem rapidinho, então. O que fala essa lei? Vamos lá começar. A lei, ela dispõe sobre as condições para a promoção à saúde, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento desses serviços. Então, ela deve promover, proteger e recuperar. São 3 itens fundamentais aí, né, que ele já fala no início. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Outro item, que já é dito na lei isso. Saúde é um direito fundamental do ser humano. É responsabilidade do governo prover condições indispensáveis. Então, todos os itens a seguir aqui são responsabilidades do governo promover isso, certo? Então, quais são as responsabilidades do governo segundo essa lei? Formulação e execução de políticas econômicas e sociais. Então, é responsabilidade formular isso. Então, como vai ser essa política de saúde? Como que vamos planejar? Como que vai ser executado? Como vamos promover a saúde? Quais são os passos? Qual a mão de obra? Qual o público-alvo? Entende? A redução de risco de doenças e de outros agravos é outra responsabilidade. Então, através lá, planejou como vai ser, tal, redução de riscos de doenças, como que vai ser? Precisa ser feita essa redução. Precisa ser avaliado quais as doenças que estão acontecendo e como que vai ser reduzido esse número, certo? Outra responsabilidade, acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o acesso universal deve estar disponível a todos, universal, de forma única, o mesmo tipo de atendimento para todos. E isso, o atendimento deve ser igualitário, né? Sem diferenças, sem privilégios, sem preconceitos, de uma forma igualitária, ok? E aí ele explica algumas determinantes e condicionantes aí, que são alguns fatores, né, que podem intervir na nossa saúde. E aí ele explica quais são esses fatores. Então, quais são? Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação e atividade física. São alguns fatores, alguns determinantes. Então, todos esses fatores podem intervir na nossa saúde, podem mudar dependendo de como eles estão, podem trazer alguma doença, certo? Pode depender, né, nossa saúde do nosso trabalho, por exemplo, do nosso ambiente em que vivemos, né? Então, na lei também explica o seguinte: o SUS é constituído por órgãos e instituições públicos federais, estaduais e municipais, que seria o poder público, né? São as prefeituras, o governo do estado, o governo federal. São as instituições aí que o SUS é constituído. Tanto que mais à frente aí nós vamos ver sobre descentralização, e são essas instituições que têm o dever de manter um governo, né, o SUS, descentralizado. Então, o SUS deve ser de uma forma
deve ser atendida de uma forma só no país inteiro, sem distinguir, certo? Então vamos começar o capítulo 1. Ele tem alguns objetivos. Quais são os objetivos do SUS? O primeiro objetivo, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Então, primeiro, são aqueles fatores que eu acabei de falar. Alimentação, moradia, atividade física. Então, o primeiro objetivo é identificar e divulgar esses fatores. Então, tem uma população, uma certa população procurando o atendimento do SUS, preciso identificar quais são os fatores dessa população, as determinantes, o que levaram eles ali? É a alimentação, é o saneamento básico, é o meio ambiente, é o trabalho, é a renda. Precisa ser entendido isso. Segundo objetivo, a promoção da política de saúde. Então, precisa ser promovida a saúde, precisa ser feita uma educação, promover a saúde, palestras, dar assistência, né, na forma de prevenção, promoção à saúde, promover a saúde. Como que vai ser promovida a saúde nessa cidade? É esse segundo objetivo. O terceiro objetivo é a assistência. A assistência é essa promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, além de planejar como vai ser promovida a saúde, precisa ser planejado também a proteção. Como que vai ser feita essa proteção? Os atendimentos. Como que vai ser realizada a recuperação da saúde? Qual o tratamento? Quais os recursos disponíveis para esse tratamento? Tem fisioterapia pelo SUS? Será? Tem medicamento? Qual o tipo de recuperação que vai ser? Em relação aos atendimentos da cidade, né? A administração. Lembrando, tô falando aqui em relação à cidade, mas os atendimentos devem ser descentralizados, atendidos de uma forma só nos 3 governos, federal, estadual e municipal, ok? Então, o que está incluso aí no SUS? Está incluso a execução de várias ações. Quais são elas? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica farmacêutica. Aliás, assistência terapêutica incluindo a farmacêutica, ok? Outros itens. Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Então, precisa ser feito uma formulação da política na execução. Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Então, precisa ser planejado como que vai ser feito essa... Aliás, né? Desculpa. Como que tá o saneamento básico? Como que tá o saneamento básico? Quais são as ações que precisa ser feita? Porque lembrando que o saneamento básico é um dos itens, um dos itens que eu falei que é determinante, né? Que é um dos fatores. Outro item aí a se pensar: formação de mão de obra na área da saúde. Então precisa ser planejado qual é essa mão de obra, se vai ter atendimento especializado, se não vai, como que vai ser os atendimentos, onde vai ser, ok? Vigilância nutricional e da orientação alimentar. Então, aí para os estudantes, né, de nutrição, nutricionistas, nosso curso aí entra aí, que um dos itens, então, dessa lei é promover a vigilância nutricional, que é um dos fatores do determinante. Como está a alimentação dessa população? A alimentação pode sim causar algum tipo de doença. Como deve ser feita essa orientação? A promoção dessa alimentação saudável, como que vai ser feita? Vai ser com palestra?
uma orientação individual, né? Outro item, colaboração na proteção do meio ambiente. Como que vai ser feito essa proteção do meio ambiente? Do meio ambiente em relação ao indivíduo. Como que vai ser, se ele tiver com problema no ambiente que ele vive diariamente, como que vai ser feita essa proteção? Como que vai ser melhorado isso em relação à doença que ele está, né? O meio ambiente pode mudar a saúde, pode trazer alguns prejuízos à saúde aí. Como que vai melhorar isso? Outro item, política de medicamentos e outros insumos para a saúde. Então, a política de medicamento. Então, toda a logística de medicamento, desde a hora que é feito os pedidos, a hora que chega, que é distribuído, faz parte dessa lei. As vacinas que são distribuídas através do SUS também faz parte. Como vai ser comprado, né? Controle e fiscalização de serviços. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas. Então, a fiscalização do SUS entra nisso também, dos alimentos e da água. Precisa ser fiscalizado. Desenvolvimento científico e tecnológico. É onde envolve as pesquisas, os artigos, conhecimentos técnicos, né, da área. Vigilância sanitária. Daí aqui ele começa a explicar o que seria, né? O que é uma vigilância sanitária? O que é a vigilância sanitária? É um conjunto de ações. Um conjunto de ações, o que seria? Resumindo, eliminar, diminuir e prevenir. São eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde. São os 3 principais itens da vigilância sanitária. Então, além de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde, precisa intervir nos problemas sanitários. Então, eu sou a vigilância sanitária, por exemplo. O meu dever é prevenir, eliminar e diminuir o risco à saúde. Eu vi lá um problema sanitário, alguma coisa de errada, por exemplo, com a alimentação. A minha obrigação qual é? É intervir, certo? E aonde que pode estar esses problemas sanitários? Na produção de alimentos, na prestação de serviços. Então, tem vários itens que podem estar relacionados a isso, né? Vigilância epidemiológica, o que seria? É o conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes. Ou seja, a vigilância epidemiológica proporciona então um conhecimento de alguma doença específica que, através daqueles fatores determinantes, alimentação, moradia, renda, trabalho, meio ambiente, né? Se alguma doença teve uma epidemia, por exemplo, né? Através daquilo, sei lá, o meio ambiente, por exemplo, causou epidemia na população, por exemplo. E aí, através disso, ela detectou e aí precisa ser feita a intervenção ou a prevenção da doença. Qual a finalidade? Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Então, além de prevenir, a vigilância epidemiológica também tem a obrigação, né, a finalidade aí de controlar, prevenção e controle, ok? Saúde do trabalhador é outro item. Então, tem aí um conjunto de atividades que relaciona a saúde do trabalhador. Através da vigilância epidemiológica e sanitária, tem a proteção, a promoção da saúde dos trabalhadores, além da recuperação, da reabilitação da saúde que está do trabalhador, né, que está submetido a riscos e agravos. Então, o trabalhador está diariamente envolvido com muitos riscos. E é onde a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica atua. E para isso tem alguns itens aí.
A assistência ao trabalhador, vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. Então, o trabalhador, aconteceu lá um acidente de trabalho, precisa ser atendido, né, uma assistência médica aí. Então, ele precisa ter uma assistência, ele é vítima do acidente de trabalho. Então, um dos itens aí é a obrigação do SUS é promover essa assistência, dar essa assistência ao trabalhador. Outro item, participação no SUS com pesquisa, avaliação e controle de risco. Então, outro item que o trabalhador, por exemplo, ele pode participar no SUS através de pesquisas, né, como que está o atendimento, como também está sendo feito a reabilitação, por exemplo, depois de um acidente de trabalho, né? Participação no SUS em normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, manuseio de substâncias que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Então, tudo aquilo que pode envolver algum risco à saúde do trabalhador, o SUS tem a obrigação de fiscalizar, certo? De normatizar e controlar. Não pode ser. Teu trabalhador não pode, por exemplo, manusear uma substância tóxica que seja prejudicial à saúde. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Então, também precisa avaliar essas tecnologias, né, que aparecem diariamente, se vai afetar, por exemplo, a saúde do trabalhador futuramente, ok? Que não pode ter nenhum dano, né, nenhum risco aí para a saúde. Informações sobre os riscos de acidente de trabalho. Então, o SUS também fica responsável, essa lei dispõe, então, que o SUS fica responsável para dar essas informações do acidente de trabalho. O trabalhador precisa estar ciente do risco que ele está correndo através daquele trabalho, daquela máquina, que o motivo que ele precisa estar usando os EPIs, a importância de tudo isso, ok? Participação da normatização do serviço de saúde do trabalhador. Então, é o que eu falei, normatizar, por exemplo, EPIs, IPCs, né? Revisão das doenças originárias do processo de trabalho. Então, outro item dessa lei é que precisa ser feito uma revisão de quais doenças são originárias do processo de trabalho. Então, por exemplo, eu realizo um trabalho diariamente manuseando uma máquina. Manuseando essa máquina, quais as doenças que podem surgir? Né? Quais doenças que podem ser feitas de acidente de trabalho ou pelo manuseio repetitivo, certo? E garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição da máquina. Então, essa lei precisa da garantia que o sindicato vai recorrer àquele fabricante da máquina, né? Que essa intervenção que precisa ser feita, porque a máquina causou algum risco à saúde, né? Em uma certa situação. E aí precisa ser feita uma intervenção na empresa. Ok? Então, o próximo item é o capítulo 2, Princípios e Diretrizes. Essa parte faz parte do artigo 198 da Constituição Federal. E tem alguns itens que são bem comuns de ouvir. A universalidade, que faz parte do serviço de saúde aí, que precisa ser universal, ter todos os atendimentos de uma forma universal, né? Atender toda a população de uma forma igual. Integralidade, conjunto de ações preventivas e curativas. Então, como o próprio nome já diz, integral, desde a prevenção, promoção, reabilitação, tratamento na saúde.
Item 3 é a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Então, as pessoas precisam ser preservadas dessa autonomia, né? Tem autonomia para querer ou não, para decidir sobre a sua saúde. Item 4. Igualdade. Então, os atendimentos precisam ser feitos sem preconceitos, sem privilégios, de uma forma igualitária. Todos os atendimentos da mesma forma, de todas as pessoas, né? Item 5. Direito à informação. Então, as pessoas têm direito a saber sobre a doença, o medicamento, sobre o médico, talvez, né? Dependendo da situação aí. Item 7. Item 6, desculpa. Desculpa, tá certo. Item 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades. Então, precisa ser usada aquela vigilância epidemiológica para que haja prioridade. Então, detectou um tipo de doença, estabelece prioridade para aquilo, né? Quais são os atendimentos, número de pessoas, quais os atendimentos especializados precisam ter, ok? Qual a mão de obra necessária. Item 8, participação da comunidade. Então, precisa ser feito essa participação. Como que a comunidade vai participar? Como que vai ser feita essa interação com a comunidade? Por exemplo, palestras, né? Promover isso sem que as pessoas estejam doentes ainda, né? Descentralização. Então, eu vou falar, ele fala aqui, né? Da ênfase na descentralização. Então, como eu já falei, precisa ser feito de uma forma única os atendimentos desde a União, que seria o governo federal, até os municípios. Então, é da mesma forma, a lei vale para todos, ok? Integração em nível executivo. Então, o nível executivo precisa estar ciente das ações da saúde, o meio ambiente, o saneamento básico, todos aqueles fatores que envolvem a saúde. Conjugação dos recursos financeiros. Então, a administração da cidade, como que será feita, vamos dizer assim, como que vai dividir o recurso financeiro? Como que esse recurso vai chegar para a saúde? Precisa, né, tá na lei, isso, conjugação. Como que vai ser administrado aí? Organização do atendimento público, específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. Então, outro item aí, obrigação do SUS, é ter esse atendimento público e específico para as vítimas de violência doméstica, que ainda infelizmente acontece. Precisa ter o atendimento específico, como eu já disse, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas. Como que deve ser esse atendimento? Qual é a mão de obra específica para esse tipo de público? Precisa ser pensado, planejado, né? Está incluso aí. E é o último item do capítulo 2 dessa lei. Eu termino por aqui e logo mais terá o próximo vídeo dos capítulos posteriores aí. Obrigada. Se inscreva aí para não perder nenhum vídeo e até mais.